Gênesis capítulo de número 27, eu gostaria de estudar hoje com a igreja esse capítulo. E hoje nós não vamos dar um tema para a mensagem, porque Gênesis capítulo 27 é um capítulo tão rico de informações, de lições de vida, que nós podemos tirar para o nosso contexto. E trabalhar em cima de um tema é você limitar a capacidade de refletir sobre todo o capítulo. Então, a minha oração é que o tempo dê para a gente concluir tudo hoje, senão a maior parte possível daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração com base no capítulo 27 do livro de Gênesis. Todos acharam? Gênesis 27? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui, pai. Disse-lhe então o pai: estou velho, e não sei o dia da morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faça-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traga-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca estava escutando a mãe, enquanto Isaque, que era o pai, falava com Esaú, o seu filho mais velho. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: eu ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze-me uma caça para que eu faça uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, verso 8, atende as minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás ao teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, em algumas traduções, peludo, e eu sou homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passar os seus olhos, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe então a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traga. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, o irmão de Jacó, o mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, que é o filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura também do seu pescoço. Então entregou a Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que lhe havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? E respondeu ele, Jacó, a seu pai: sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que me ordenastes. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Então disse Isaque ao seu filho: como é isso? Como que isso acontecesse tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te para aqui, para perto, para que eu te apalpe, meu filho, e vejas se és meu filho Esaú ou não. Jacó, verso 22, chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou as mãos e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu filho Esaú. E o seu pai Isaque então abençoou e lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: sou eu. Então disse, verso 25: chega aqui para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele então comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te aqui e dá-me um beijo, meu filho. E ele então se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho
é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem, sê Senhor de teus irmãos. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado aquele que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque seu pai, chega Esaú seu irmão da sua caça, e fez também ele a comida saborosa, e trouxe ao seu pai e lhe disse: Pai, levanta-te, come da caça de teu filho, para que me abençoes. Verso 32, perguntou-lhe então Isaque seu pai: Quem és tu? Sou Isaque, teu filho primogênito, respondeu ele. Então Isaque estremeceu de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargo e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele então respondeu: Veio o teu irmão de maneira astuta e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão, não é por acaso que ele se chama Jacó. Amém? Somente até aqui, que a palavra do Senhor ela fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Mas esse texto aqui, ele é um texto muito triste. Eu considero ele, junto com o relato da vida familiar de Davi, os dois relatos mais tristes da história bíblica do que diz respeito a uma divisão familiar. O episódio de Davi também foi muito triste, quando após o seu erro, o seu pecado, o seu próprio filho conspira contra ele e toma o reino das mãos dele e passa a perseguir o pai no intuito de matá-lo. Então eu entendo que de todos os relatos bíblicos de problemas familiares, e não são poucos, grandes personagens da Bíblia tiveram muitos problemas familiares, mas os dois principais problemas familiares que a Bíblia destaca e que, ao meu ver, são muito tristes, a história deles é Gênesis capítulo 27 e em 2 Samuel, a partir do capítulo de número 3. Aqui nós vemos a história, você entendeu a história. Jacó se passa pelo seu irmão, aproveitando-se da cegueira e da idade avançada do pai, se veste com a roupa do irmão, cobre partes do seu corpo para que ele se pareça com o seu irmão mais velho, que era peludo, a Bíblia diz. E ele então toma a bênção da primogenitude, que era uma bênção que antes de morrer o pai transferia ela sobre a vida do filho primogênito, sobre a vida do filho mais velho. E aqui o mais novo, de maneira astuta, influenciado pela mãe, ele toma a frente desse negócio e conspira contra o seu próprio irmão, enganando o seu pai. Então é um relato muito triste da história de uma família que começa aqui uma divisão muito grande, uma divisão que somente depois da morte dos pais, com a graça de Deus, essa família volta a ser restaurada. Mas eu separei aqui algumas coisas do capítulo 27 de Gênesis, que eu queria estudar com a igreja. Por isso que eu disse, nós não vamos trabalhar com um tema, porque trabalhar com um tema é limitar tudo aquilo que nós podemos tirar de informação desse texto e excitar-nos nessa noite, amém? Amém? Então a primeira coisa que o texto aqui me chama a atenção, e eu queria estudar com a igreja, é o quanto que a interferência dos pais pode prejudicar a vida dos filhos. Primeira lição que eu tiro desse texto: o quanto que a interferência dos pais pode prejudicar a vida dos filhos. Acompanhe comigo novamente, a partir do versículo 5, na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Rebeca estava escutando enquanto Isaque falava com o seu filho Esaú. Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, que não estava na hora, que não estava ouvindo. Ela diz aquilo que ela ouviu: ouviu teu pai falar com o teu irmão, traze-me uma caça e faça-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor.
Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, as palavras dela, mãe, como que te ordeno. Vai ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos, e deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele gosta. Levá-la-ás ao teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, ele tem muitos pelos, e eu não tenho. Dar-se-á o caso do meu pai tocar em mim, e eu passarei por zombador diante dos seus olhos, e trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu então a mãe, olha o que ela vai dizer ao filho: caia sobre mim essa maldição, atende somente o que eu te ordeno, vai e traga-me. Primeira lição que esse texto me ensina, que eu queria estudar hoje com você, principalmente com você, pai, que está aqui: o quanto que a influência e a interferência de um pai, de uma mãe, pode prejudicar, pode trazer de problemas sobre a vida de um filho. Amados, aqui é um relato de uma interferência de uma mãe. E o pior, é uma mãe autoritária e um filho de personalidade fraca. Essa mistura é muito perigosa. Quando o filho é de personalidade fraca e os pais são autoritários, essa é uma mistura muito perigosa. Podem sair e surgir dessa mistura grandes problemas. Rebeca é uma mãe autoritária e ela vai cometer aqui inúmeros erros. E eu queria estudar com você alguns desses erros, para a gente entrar aqui na mensagem nessa noite. O primeiro erro de Rebeca foi que Rebeca amava de maneira prejudicial ao seu filho. E esse é um erro que nós, pai, cometemos em muitos momentos na criação dos nossos filhos. Há um amor que ele é prejudicial. Há um amor que, ao invés de fazer bem na vida dos nossos filhos, ele faz mal. Em Gênesis capítulo de número 25, acompanhe comigo na sua Bíblia. Gênesis 25, verso de número 27. Gênesis 25, verso 27 diz que os meninos cresceram. Esaú foi um perito caçador, um homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato, que vivia dentro de casa. O verso 28, acompanhe comigo na sua Bíblia. O que diz aí? Que Isaque amava a Esaú. Por quê? Porque ele se saboreava da caça de Esaú. Mas Rebeca amava Jacó. Veja que há uma divisão do amor dos pais para com os filhos. E essa divisão, ela é sustentada no interesse dos pais em relação aos filhos. O pai, Isaque, gostava mais de Esaú, e provavelmente o privilegiava por gostar mais dele. E por que fazia isso? Porque ele se beneficiava da caça do filho. Olha o interesse, que coisa feia. Já a Bíblia diz que Rebeca, ela amava mais Jacó. E por que ela amava mais Jacó? Provavelmente, a Bíblia diz que Jacó não era um homem do campo, ele era um homem de casa. Provavelmente ele era um filho que ajudava a mãe dentro de casa. E isso era interessante para ela. Então ela que amava mais o seu filho Jacó. Então o primeiro erro que nós podemos ver aqui, na história, no contexto histórico aqui, de Rebeca, é que o amor dela é um amor prejudicial. Pais, amar em excesso é prejudicial. Amar em excesso faz você encobrir irresponsabilidade dos seus filhos, e você impede o seu filho de aprender com a vida a ser um homem, a ser uma mulher. Ela está estragando Isaac, ela está estragando Jacó, a mãe Rebeca. O segundo erro dela é que ela vai se realizar no filho. Rebeca é uma mãe tão autoritária que ela quer se realizar agora na vida do seu filho Jacó. E isso é uma coisa muito interessante, porque todo objeto de paixão do homem, presta atenção nisso, o homem tem uma tendência de todo objeto de paixão para ele transfere para esse objeto
a realização dele pessoal. Todo homem tem uma tendência a isso. Quando ele tem um objeto de paixão, ele transfere para isso a responsabilidade de realização pessoal, própria. Ele transfere para esse objeto. Até porque vencer na vida é difícil. Vencer na vida não é fácil. Então, como muitos não conseguem vencer, ele busca um ídolo e transfere a responsabilidade de realização pessoal nesse ídolo, para que esse ídolo, ao se realizar, ele se realize no ídolo. E muitos pais caem nesse erro. Muitos pais são pais frustrados em relação à vida e querem agora se realizar nos filhos. Então eles querem determinar o que o filho tem que ser, porque ele não respeita a particularidade e o projeto de Deus com essa criança, e ele quer se realizar nessa criança. Eu separei uma foto que eu ia colocar aqui para você ver, de um torcedor. Isso acontece muito. Vamos colocar aqui o símbolo da foto. Muitas pessoas caem nesse problema aqui. Dá uma assessoria lá para a gente colocar. Aqui, entrou. Olha aqui, que coisa linda. Olha a frase que ele carrega numa faixa: misericórdia. Jogai por nós. Isso aqui você vê, não é só na torcida do Corinthians, é em todo lugar. Deixa eu te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo te falar. Não julgando esse rapaz, mas 90% das pessoas que têm essa atitude são pessoas frustradas com a vida, e que elas não conseguem chegar no destino que elas gostariam para elas, e elas agora transferem para um ídolo, para um time, para alguma coisa, esse poder de realização pessoal que elas queriam para elas, mas não conseguem. Então, automaticamente, uma pessoa assim é uma pessoa que fala assim: olha, eu não consigo ter alegria na vida, tudo que eu faço na vida não dá certo, mas eu vou transferir para o Corinthians essa responsabilidade. Se ele for campeão, eu me realizo no sucesso alheio. Então, jogue por nós, me realize. Já que eu não consigo, me realize você, Corinthians, e me faça você, Corinthians, me sentir um campeão na vida, porque eu não estou conseguindo eu ser o meu campeão. E muitos pais trabalham assim. Já que eu não consegui ser um campeão na vida, eu fui frustrado nos meus projetos e sonhos, eu vou idealizar agora eles na vida do meu filho, e eu quero agora que ele seja por mim aquilo que eu não pude ser, e eu vou agora interferir no futuro dele, como Rebeca está fazendo na vida do seu filho. O terceiro erro de Rebeca, pode tirar, Denise, por favor, é que Rebeca, ela passou por cima de um princípio bíblico que se encontra lá em Provérbios de número 22. Vamos ler a palavra do Senhor, está depois de Jó e dos Salmos. Provérbios de número 22, versículo de número 6. Provérbios de número 22, verso 6, diz assim. Esse texto é bastante conhecido, o Senhor já leu ele muitas vezes, nós já estudamos esse texto aqui. Diz assim: instrui, em algumas traduções, ensina a criança no caminho em que deve andar. Pais, a Bíblia nos manda ensinar, não determinar sobre a vida do filho. Agora, determinar, eu estou falando aqui de um filho adulto, não de um filho criança. O filho criança tem que determinar, porque ele não tem noção das coisas. Aqui é falando de Jacó, que já é um homem, não é uma criança. Jacó é um homem. E qual é o terceiro erro de Rebeca? Ela está determinando sobre a vida dele, ao invés de instruir.
E todas as vezes que o pai ou a mãe tem essa atitude como um filho adulto, você pode cair no mesmo erro de Rebeca. É um princípio. Instrui, ensina, orienta, mas não determina. Eu não tenho autoridade, no dia que a Letícia tiver 25 anos, de determinar com quem ela tem que casar. Eu vou instruir. Eu não tenho autoridade, quando a minha filha tiver 23 anos, de determinar em que bairro ela tem que morar da cidade. Eu vou instruir. Agora, determinar não. E o que está acontecendo com Rebeca? Voltando agora lá em Gênesis 27. Ela está cometendo um erro sério. E qual é o erro que ela está cometendo? Ela está determinando. Errado. 3 erros. Amava de maneira prejudicial. Queria se realizar no filho. E esse é um erro que muitos pais, até sem perceber, cometem. Querer se realizar nos filhos. Tem pai que chega ao ponto e fala assim: não, você não vai casar porque tem que terminar os estudos. Por quê? Porque o sonho dele era casar já formado. Aí ele não conseguiu, ele agora transfere isso para o filho. Mas espera aí, você tem que respeitar. Você não pode se realizar no seu filho. E o terceiro erro, ela determinava, ela não instrui. Então vejam, amados, que uma série de erros começam a acontecer nessa família, e essa interferência dela é tão gigantesca, que no verso 13 de Gênesis 27, ela chega ao ponto de falar assim: se houver maldição, que essa maldição caia sobre mim, mas faz o que eu te ordeno. Mãe, mas isso pode trazer uma sentença de morte. Maldição é morte, pode trazer uma sentença de morte. Que isso caia sobre mim, mas faça isso. Olha a interferência dela. Então, a primeira lição desse texto, que eu e você podemos aqui nos aplicar, guardar no nosso coração: você pai, você mãe, cuidado com a tua interferência na vida do teu filho. Faça da tua interferência uma interferência positiva, porque pais, nós temos sim autoridade para estragar o casamento e o futuro dos nossos filhos, se não andarmos com sabedoria. Amém? Primeiro ponto. Segunda lição do texto, verso 9 em diante, vamos ler? Gênesis 27, verso 9. Ela diz para ele: vai ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos. Vai fazer uma puxada, né? Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele gosta. Levarás a ele, para que ele coma e te abençoe antes que ele morra. Aí disse Jacó a Rebeca, verso 11, sua mãe. Olha o que ele vai falar: Esaú, meu irmão, é peludo. Eu não tenho pelo nenhum. Vai acontecer que o meu pai, ao tocar em mim, eu vou passar aos olhos dele, eu vou passar ao entendimento dele por zombador, por alguém que está o enganando. Assim eu trarei sobre mim maldição e não bênção. Segunda lição do texto que eu queria estudar hoje com você aqui: o erro contra Deus, guarda isso no teu coração. O erro contra Deus não está no ferir a consciência do outro, mas está em ferir a tua consciência para com Deus. Pecado não é quando o outro descobre que eu estou enganando ele. Pecado é quando a minha consciência já me enganou diante de Deus. Que é a cultura de Jacó,
que é uma cultura viva no nosso meio, que eu carrego, que você carrega, que nós precisamos eliminá-la do nosso meio. Qual é a cultura do Jacó? O Jacó aqui da história, ele é alguém que acha que maldição ela está associada ao outro descobrir que ele está andando em mentira. Presta atenção nisso. Para o Jacó, errado é o pai dele descobrir que ele está sendo enganado pelo filho. E então Jacó fala para sua mãe o seguinte: mãe, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho pelo. E aí o meu pai vai tocar em mim, vai ver que eu estou me passando pelo meu irmão, porque meu pai é um deficiente visual, ele é cego, ele não vai conseguir me ver, mas ele vai tocar em mim, e aí quando ele tocar em mim e perceber que eu estou liso, que eu não tenho pelo, aí eu vou trazer maldição sobre a minha vida. Isso quer dizer o quê? Que no entendimento de Jacó, ele se passando por Esaú, estava tudo bem. Ele sendo peludo, enganando o pai que é cego, está tudo bem. Então o que faltou para Jacó entender? Faltou para Jacó entender uma coisa: ele pode se passar por alguém peludo diante dos olhos do pai, porque os olhos do pai dele, Isaac, não vê. Mas diante de Deus, ele era Jacó. E o pecado, queridos, aqui que entra a questão. O pecado, ele não se caracteriza pecado quando o meu próximo descobre que eu estou enganando. Pecado não é quando você descobre que eu estou enganando você. Pecado é quando a minha consciência me leva a querer enganar Deus. Porque Jacó, ele não entendeu esse detalhe. Isaac não vê, mas há um Deus que vê todas as coisas. Isaac não enxerga, mas Deus está enxergando em Jacó o desvio de engano do teu coração. E no entendimento dele, ele achou o seguinte no verso 12: maldição só vem sobre a minha vida se o meu pai passar a mão e ver que eu estou liso. Se o meu pai passar a mão e ver que eu estou liso, se o meu pai passar a mão e ver que eu não sou cabeludo como meu irmão, aí sim eu vou ser digno de receber uma sentença de maldição sobre a minha vida. Jacó, você está errado, porque a maldição ela já foi decretada a partir do momento que o teu coração te enganou diante de Deus. Igreja, pecado não é quando eu faço o meu próximo ser enganado e ele descobre. Pecado é quando eu engano o meu coração diante de Deus. Essa cultura de Jacó é a cultura do adúltero. Qual é a cultura do adultério? Do adúltero? Eu posso fazer porque não há problemas. Desde que a minha esposa não saiba. Agora, o que o adúltero não sabe é que o problema já foi decretado, a esposa sabendo ou não, porque é um Deus que vem em secreto. A mentira, queridos, ela já traz maldição sobre ela. Não é se o outro acreditar ou descobrir que eu menti, não. A mentira, ela já traz maldição sobre ela, porque aos olhos de Deus aquilo é errado. Então, Jacó é alguém que pensa que por enganar o pai está tudo bem. Eu estou enganando o santo, enquanto ele não descobrir, está tudo bem. Não está, porque diante de Deus eu já sou digno de maldição, porque eu estou tentando enganar aquele que é impossível ser enganado, que é Deus. Então, amados, com base nisso aqui, eu vejo em Jacó um grande problema, que eu também vejo em mim, eu vejo em você. Sabe qual é o nosso grande problema? E foi o problema de Jacó? É que a nossa consciência, a nossa capacidade de discernir e raciocinar acerca das coisas, ela vive num contexto apenas horizontal. Então presta atenção, como que a gente vive?
A gente vive da seguinte maneira: a gente vive com a arte de interpretar. A nossa preocupação é de representar bem diante do outro, diante do próximo. A nossa preocupação, ela é essa: é passar pelo crivo do julgamento alheio. Então eu vou viver um estilo de vida diante dos olhos do Sandro, para que eu passe pelo critério de aprovação dele. É assim que a gente vive. Sempre preocupado naquilo que é horizontal. Sempre preocupado com a opinião do outro. Mas nós deveremos viver numa dimensão que nos transcende: Deus. Jacó vive nessa dimensão aqui do outro. Olha, se meu pai não descobrir, está tudo bem. Não está tudo bem, né? Porque Deus já descobriu. Se o meu pai não perceber, está tudo ok. Não está nada ok, porque Deus já descobriu a sua parte. E pecado não se caracteriza quando o outro descobre que eu estou me enganando. Pecado, meu irmão, pecado se caracteriza quando o meu coração deseja me corromper a minha consciência diante de Deus. Pecado é aí. Então Jacó, ele precisava entender que a consciência dele tinha que transcender essa cultura dele, do outro. O problema não é o outro, o problema é Deus. E errando contra o próximo, eu estou errando contra Deus. Enganando meu pai, eu estou enganando Deus. Meu pai não enxerga, talvez é o diabetes dele, já é muito velho. Os dois olhos já não enxergam mais, mas Deus está vendo, e eu estou errando contra Deus. Isso é passível de sentença de maldição, Jacó. Você está entendendo? Amém. Amados, por isso que eu amo na Bíblia Paulo. Você que é da igreja, você me vê falar muito sobre consciência. E eu entendo que a chave para uma igreja diferente é consciência, não é unção. Eu não desprezo unção, mas eu não dou a ela o mesmo valor que a consciência. A unção, ela é preciosa, mas o que faz uma pessoa ser diferente é o despertar da sua consciência. Ninguém falou tanto de consciência na Bíblia como Paulo. Ninguém. Pode estudar isso na Bíblia. Ninguém. Não há nenhum livro, tirando as cartas de Paulo, que trata tanto de consciência na Bíblia. Em Atos capítulo 23, por isso que eu amo a vida desse camarada. Ele tinha um relacionamento com Deus que estava além do próximo. Transcendia essa questão do horizonte. O problema de Paulo não era o próximo, era Deus. Atos 23, é por isso que você depois pode ver em Gálatas capítulo 2, Paulo dando bronca em Pedro, que era a coluna da igreja, que era o principal apóstolo da igreja. Como que pode isso? Porque o critério de Paulo era o aval de Deus sobre a vida dele. Atos 23, 1, Paulo diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus. De que maneira que ele anda? Com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Jacó não tinha isso.
Jacó era como aqueles irmãos que quando vai fazer negócio um com o outro, se puder sugar até a alma do outro, e ainda vai dar testemunho na igreja de que Deus o abençoou. Eu falava isso ontem com a minha mãe. Falei, mãe, até fazer negócio entre irmãos, você tem que ter consciência com Deus. Que glória há se eu tenho a minha consciência exercitada em Deus. Que glória há em eu, usar como exemplo o Sandro, fazer um negócio com o Sandro e perceber que ele é leigo no assunto, e em vez de ganhar um X, eu ganhar 10 vezes mais em cima do meu próximo, e chegar toda a cara de pau na igreja e testemunhar que Deus me abençoou. Se eu tenho a minha consciência exercitada no Evangelho e eu entendo que eu tenho que tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratado, eu vou até instruir e falar, irmão, você está leigo no assunto. Ainda bem que a gente está fazendo negócio entre a gente, senão você vai perder muito dinheiro. O justo é isso daqui. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina a balança que não é justa. Consciência. Jacó tinha uma consciência de que se ele está ganhando e o outro não sabe, está tudo certo. Mas não está. Porque o erro não se caracteriza quando o outro descobre que foi enganado. O erro se caracteriza quando você se engana diante de Deus. Voltando lá no texto, a terceira coisa, para a gente poder orar um pouco. Gênesis 27. A partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: ele foi, tomou e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos, que eram lisas, e o pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. E Jacó foi de maneira astuta falar com o pai cego, um senhor já de idade: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó ao seu pai: olha o que ele vai responder: eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que você me ordenastes. Levanta-te, pois, e assenta e come da minha caça, para que o Senhor me abençoe. E disse Isaque, que era o pai, ao seu filho: como é que isso acontecesse tão depressa? E ele respondeu: olha, ele vai responder: o Senhor, olha o pecado de Jacó, Deus me abençoou e preparou a caça. Então disse Isaque a Jacó: chega mais perto, para que eu a toque em você, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. E Jacó chegou a Isaque, seu pai, e o apalpou, e ele disse: olha, a voz é de Jacó. Olha que coisa triste. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as suas mãos estavam descaracterizadas, cobertas de pelos, do seu irmão Esaú. E o abençoou e lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? E Jacó, para encher a sua caçamba de maldição, respondeu: sou eu. Amados, esse tópico Deus me deu na terça-feira. Quando Deus falou isso comigo, eu parei a mensagem aqui na igreja. E eu fui orar um pouquinho. E eu chorava diante de Deus. Porque terça-feira foi uma experiência diferente. É como se Deus falasse assim: Fábio, eu vou compartilhar um pouco aquilo que eu tenho sentido da minha igreja.
E quando Deus me deu esse tópico, veio uma tristeza muito grande no meu coração. E eu tive que parar para pedir perdão a Deus. E eu queria a sua atenção para a gente tratar desse assunto. Porque é conosco, é a igreja. O que eu aprendo aqui? O que Deus falou no meu coração aqui? Não adianta as mãos serem de Esaú, se a essência do nosso caráter ainda é de Jacó. Não adianta. Não adianta ter as mãos cobertas de pelo, se o meu coração ainda é um coração de Jacó. E o Senhor me incomodou na terça-feira com esse tópico aqui, para que eu falasse para a igreja hoje. De que adianta as mãos serem as mãos de Esaú, se a essência do que está por detrás daquelas mãos é a de Jacó? Não adianta. Igreja, não adianta ter as mãos descaracterizadas. Não adianta você, obreiro da igreja, você membro da igreja, você que nos visita, você ter a sua mão coberta de pelo. Não adianta a gente querer ser uma outra coisa se a essência que ainda há dentro do nosso coração é a essência de uma natureza de um Jacó. Queridos, a graça de Deus não quer descaracterizar a tua mão apenas. A graça de Deus não quer apenas fazer com que as suas mãos tenham pelo e se pareçam com uma outra coisa. A graça de Deus quer fazer com que eu e você sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta ter as mãos de Esaú se a tua conduta é a conduta de um Jacó. Não adianta se iludir e enganar a si próprio, dizendo: tá bom, as minhas mãos já se parecem com a de Esaú, mas se o teu coração, a essência dele ainda é de um Jacó. Deus não quer fazer apenas pelo vir na tua mão. Deus não quer apenas descaracterizar a tua mão. Deus quer transformar a tua vida. O Senhor incomodava na terça-feira dizendo: tem gente que está contente apenas porque as mãos é de Esaú. Eu quero um conserto, eu quero uma mudança, porque a essência é de Jacó, e essa essência eu não aceito. Não adianta ter roupagem de crente, não adianta se vestir igual crente. Não adianta andar com um livro novo debaixo dos braços, agora não é mais uma Playboy, é uma Bíblia. Não adianta você pegar todos os seus CDs e DVDs de música do mundo e jogar fora e encher lá só de Cassiane. Não adianta isso. Não adianta ter apenas as mãos de Esaú. Não adianta ter uma linguagem aqui dentro da igreja de Esaú. E lá fora, que é onde nós temos que influenciar, nós temos o Jacó, o velho Jacó, o antigo trapaceiro Jacó, que quando é interessante para ele se descaracteriza, as suas mãos apenas se transforma em Esaú. Verso 23. E não reconheceu.
porque as mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. Não adianta as mãos serem de um Esaú, se o teu coração ainda é o coração de Jacó. Não adianta. Você está se enganando se esse é o desejo do teu coração. Mãos de Esaú, mas a natureza é de um? É do quê? É de um Jacó. Pastor, eu estou todo domingo na igreja. Você não entendeu? Pastor, eu vou em tudo que é culto, tudo que é congresso, tudo que é evento, eu caio na unção, você não entendeu ainda. Pastor, eu trabalho na igreja, você ainda não entendeu que não é isso. Não adianta pôr a roupa do Esaú, ter o cheiro dele, mas por debaixo dessa roupa a essência ser de Jacó. O Senhor quer um despertamento no meio da sua igreja. Deus quer que eu e você reconheçamos os nossos pecados e nos humilhemos diante dele, pedindo: Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu ainda acredito que haverá um grande avivamento na igreja, mas não é um avivamento de pular e de cair. Porque esse pular e esse cair que não transforma a vida, eu não creio no filho de Deus. Isso é fruto de uma espiritualidade emocional e você tem que crescer. Deus pode até te derrubar, mas o dia que Deus te derrubar, você muda de Saulo para Paulo. Porque o derrubar de Deus é para nos levantar uma nova criatura. Nós estamos 3 meses num propósito de consagração aos domingos. E eu não orei antes da mensagem de propósito, porque eu quero usar o tempo que resta para que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados. Não adianta as mãos serem de Esaú se a natureza ainda é de um Jacó. Pastor, como que eu venço isso? Se humilha diante de Deus. Reconheça os teus pecados. Obreiros da igreja, reconheça os teus pecados. Se coloca diante do Senhor e clame por misericórdia dele sobre a tua vida. Irmãos da igreja, se humilha diante do Senhor. Coloca a sua vida diante dele. Fala: Deus, eu não quero fazer da igreja apenas mais uma balada e eu me enganar na tua graça. Eu venho na tua casa porque eu quero ter um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Eu estou cansado de superficialidade. Eu quero ir mais profundo no meu relacionamento. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero abandonar o pecado. Eu quero abandonar os vícios. Eu quero abandonar essa minha natureza que eu não aguento mais. Eu não me aguento
Eu quero ser diferente. Eu estou aqui para me humilhar diante da tua presença, para que o Senhor me restaure nessa noite. As mãos são de Esaú, e o Espírito vai ser de Esaú também. Vamos colocar de pé.